Ô, Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu certo aí? Fez as anotações? Pensou em alguma dúvida aí que você possa estar perguntando para a gente? O momento é esse. Pergunta, gente. Não vai ficar com dúvida aí. Pessoal de Colônia Gurgueia, Santo Antônio de Lisboa, São João da Varjota, Sussuapara. Estou aqui com alguns polos. Pelo YouTube também, eu acho que deixa eu ver aqui. Tudo ok. Posso continuar? Então, eu acho que já dá até de vocês já tentarem fazer sozinhos. Eu vou fazer um pouquinho mais devagar. E vocês, à medida do desenvolvimento, à medida que eu for desenvolvendo cada uma das questões, vocês vão finalizando antes da minha conclusão aqui. Para quê? Para ver se vocês conseguem sozinhos. Pode ser? Let's go, teacher, né? Vamos lá então, Gabriel. Vamos iniciar aqui. Sistema de capitalização simples, segmento de estudo da matemática financeira. Iniciando nossa segunda aula de hoje, matemática EJA etapa 7. Prof, paramos em atividades, professor. Lógico, esse conteúdo aqui só aprende com atividade. Tão grande é a importância, professor, da conversão de unidades, que a gente decidiu reforçar muito isso, professor, durante essa aula de hoje. Por quê? Os alunos acabam se atrapalhando dentro do sistema de capitalização simples e dentro do sistema de capitalização composta simplesmente com a conversão de unidades. Agora, no caso do sistema de capitalização composta, eu não posso transformar igual como eu transformo aqui no simples. Eu sei que taxa e tempo lá também devem estar na mesma unidade. Mas para transformar a taxa para a unidade de tempo é um pouquinho diferente do que nós fazemos no juro simples. Então, lá no juro composto, para quem já estiver estudando, porque está no livro um do lado do outro, se você abrir teu livro da EJA etapa 7 ou teu livro do terceiro ano, o livro que foi adotado. Dentro da parte que vocês vão analisar de matemática financeira, tem juro simples, logo coladinho tem juro composto. E às vezes, por curiosidade, o aluno vai lá dar uma espiada, tá bom? Para transformar taxa, eu estou falando da porcentagem, no sistema de juro simples, é diferente do juro composto. Já o tempo não. O tempo se transforma do mesmo jeito, independente do sistema de capitalização. Então, aqui, só transformação. Ele me deu uma taxa de juros aqui, professor, simples, de 36% ao semestre. O que quer dizer isso, professor? Isso aqui ele está me dizendo, professor, que vai haver a incidência de juros, professor, de 36% em 6 meses, professor. Não é isso? Um semestre, eu tenho que saber as nomenclaturas de tempo aí, não é? Um semestre, professor, corresponde a 6 meses. Então, na letra A, professor, tá fácil? Ele quer saber quantos por cento, professor, de juros é cobrado mensalmente, ou seja, em um mês. Ou seja, qual é a taxa de juros, professor, em um mês? Qual é a taxa de juros em 15 dias, professor? Qual é a taxa de juros anual, professor, em um ano? Professor, um ano equivale, professor, a 12 meses. Então, se eu faço, professor, algumas multiplicações aqui, eu consigo encontrar rapidamente algumas das respostas aí. Tipo, se eu tenho, professor, uma taxa de 36% em 6 meses, e eu quero saber quanto que é essa taxa em um mês, que conta matemática eu faria para realizar essa conversão de unidades? Professor, para nós acharmos a taxa mensal, se nós temos que a nossa taxa é de 36% ao semestre, professor, ele está informando para mim que são 36% em 6 meses. Logo, professor, para achar em um mês, para um mês, professor, eu simplesmente vou pegar esse 36%, vou dividir por 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. A nossa taxa mensal é uma taxa de 6% ao mês. Você poderia até fazer uma prova real aí, professor. Professor, 6% em um mês, em 2 meses dava 12, em 3 meses dava 18. Professor, em 6 meses vai dar o 36%, professor. Prof, foi fácil. Como é que eu faço para achar a
taxa de juros quinzenal. Pega a resposta da alternativa anterior. Vê direitinho essa letra C aí, Gabriel, que você colocou para a gente. A anual. Vê direitinho a taxa anual. Pega a partir da taxa mensal. Nós acabamos de encontrar na letra A, professor, que a taxa de juros mensal foi de 6% ao mês, professor. Ou seja, quer dizer que é 6% em 30 dias. Quantos por cento vocês acham, professor, que é em 15 dias? Professor, de boa, em 15 dias, professor, tá fácil. Se em 30 dias é 6%, em 15 dias é a metade de 30 dias, professor. A taxa de juros quinzenal, ela vai ser de 3%, professor, a cada 15 dias. A cada 15 dias. Agora, a letra C, que a letra C, ele quer saber a taxa de juros anual. Eu vou ter por base também essa daqui, ó, ao mês. Fica mais fácil. Ou ao semestre, tanto faz. Lá, professor, no comecinho, ele disse para mim que é de 36% ao semestre. Eu posso olhar para essa aqui, ou nós encontramos que a taxa, professor, é de 6% ao mês. Qual das duas é melhor para a gente olhar? Para a gente encontrar a taxa de juros anual? Todas duas, desde que a gente analise a proporcionalidade. Quando o cara diz para mim, professor, que é de 36% ao semestre, eu sei que um semestre são exatamente 6 meses. Então, quer dizer que 36%, professor, totaliza toda a porcentagem para 6 meses. Um ano são quantos meses, professor? Um ano são 12 meses. Um ano são quantos semestres, professor? 2 semestres, professor. Um ano são 2 semestres, professor. Se é 36% em um semestre, em 2 semestres, professor, daria 72% ao ano, professor. Daria 72% ao ano. Você entendeu? 12 ou, Gabriel, se é 6% ao mês, professor, um ano, nós temos exatamente 12 meses, professor. Então, em 12 meses, a gente vai ter quantos por cento? Professor, 6% em cada mês, 6 vezes 12, vai dar o mesmo 72% ao ano, professor. Dentro do sistema de capitalização simples, até a conversão de unidades, ela é um pouco mais simples, professor, do que dentro do sistema de capitalização composta que a gente ainda irá ver nas aulas que estão por vir. Prof, entendi? Vamos para a questão, professor. Vamos lá agora. Vê aí se você entende direitinho que vai haver a necessidade da conversão de unidades, sempre que eu perceber que taxa e tempo não se encontrarem na mesma unidade, professor. Ele coloca para mim o seguinte: um certo investimento oferece a taxa de juros simples de 16% ao ano. Aplicando R$ 1.200 nesse investimento, qual será o total de juros ganhos em 9 meses? Vamos lá, para ficar bonitinho e organizado, vamos lá anotar os nossos dados. Na ordem que eu leio, eu vou anotando. Ó. Um certo investimento oferece taxa de juros simples de 16% ao ano. A primeira informação que ele me deu foi a taxa. Anota. (16% ao ano. Aplicando-se R$ 1.200, segunda informação que ele me deu foi o capital. Aplicando-se 1.200 nesse investimento,
qual será os juros em 9 meses? Ou seja, num tempo de 9 meses, qual será os juros, professor? Deixa eu ajeitar só esse igual aqui. Pronto, ficou melhor. Prof, eu posso resolver essa situação, problema, se utilizando da fórmula? Podemos sim. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, dividido tudo por 100. Só que você já entendeu que você sempre tem que ter um cuidado. Eu tenho que olhar se a minha taxa e o meu tempo, se elas estão na mesma unidade, professor, é obrigado. A minha taxa aqui está ao ano e o meu tempo está em meses. Professor, elas não estão na mesma unidade, tem que transformar. Ou eu vou pegar aquele 16% ao ano e encontrar o equivalente ao mês, ou eu vou pegar aqueles 9 meses e transformar para ano. Ou seja, 9 meses correspondem a quantos anos? Professor, não dá nenhum ano, vai dar 0, alguma coisa de ano, se eu for transformar. Ou aquele 16%, professor, para meses. Professor, como é que nós faríamos para transformar a taxa para a unidade de tempo ali? Se eu for transformar aquela taxa para a unidade de tempo, 16% ao ano, um ano tem 12 meses. Eu teria que dividir 16 por 12. Ia ficar 4 por 3, professor, não ia dar exato, não. Ia dar aproximado. Será que a gente não consegue transformar aqueles 9 meses para ano? Se você quisesse utilizar de regra de 3 para transformar as unidades, também você pode. Porque, tipo assim, eu sei, ó, se você quiser transformar, eu sei que em um ano, professor, eu tenho 12 meses, professor. Quantos anos nós teremos em 9 meses? Na realidade, a conta, para você transformar de mês para ano, é só você pegar a sua quantidade de meses e dividir por 12. É só pegar a quantidade de meses e dividir por 12. Professor, mas não vai dar exato. Não, no exato não, vai dar um número decimal aqui, ó. Então, quanto é que dá 9 meses em ano? 9 dividido por 12. 0, 0, vírgula. Vou botar mais para cima aqui um pouquinho, senão não vai caber a minha conta. Vamos transformar esse cara aqui, professor, para ano. 9 meses correspondem a quantos anos? 9 dividido por 12. 0, vírgula, coloquei um 0. Professor, 12 vezes quanto? 12 vezes quanto dá o mais próximo de 90? Professor, 12 vezes 8 vai dar 80... Não, 12 vezes 7, 70. 7 vezes 2, 14. É 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 84, professor. 84 para 90 sobra 6. Coloca o 0, professor. 12 vezes 5 dá 60, perdão. Para 60 sobra nada. Deu exato. Ó, professor, 9 meses, professor, corresponde a 0,75%. Ou por cento não, perdão, desculpa. Estava na cabeça a porcentagem. 0,75 de ano, professor. Está transformado. 0,75. Não deu aproximado, deu exato, deu um decimal exato. Então, na hora que eu for utilizar aquela fórmula lá, eu não vou usar o 9 no lugar do tempo. Eu vou usar o 0,75. Por que eu vou usar o 0,75? Porque a taxa está ao ano. O meu tempo tem que estar na mesma unidade. Ano também. Ah, então agora eu posso jogar na fórmula? Pode não, deve, que agora vai dar super certo. Eu vou ter que juros é igual ao capital, que era de 1.200, vezes a minha taxa, que é de 16% ao ano, vezes o tempo, que é de 0,75. Só ajeitar esse tempo, ficou feio. 0,75 dividido tudo por 100. Pode cortar os zeros, né, professor, do 100.
com os zeros do 1.200, vai sobrar para a gente multiplicar 12 vezes 16 vezes 0,75. 12 vezes 16 vezes 0,75. Gente, não sei vocês, mas entre trabalhar com o número inteiro e com o número decimal para mim sempre dá mais trabalho. Então, eu poderia te dar uma sugestão. Escrever aquele 0,75 na forma de uma fração simplificada. Ajudava a fazer a conta. 0,75 é a mesma coisa que 3/4. Então, ficaria 12 vezes 16 vezes 3/4. E ajudar a simplificar o 4 lá de baixo com o 16, por exemplo. Já ia diminuir um pouquinho a minha conta. Se não, eu teria que fazer toda esta conta mesmo. Ia ser, primeiro, 12 vezes 16. 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6 com 7. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. 2, 7, 2, professor, 9. Professor, 192. Agora, o 192 nós vamos multiplicar com 0,75. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 9, 45, com aquele 1, 46, sobe 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Vai ficar 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 9, 63, com 64, sobe 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8, professor. 0, 0, 0. O professor vai dar 0, 0, sobe 1, 14, sobe 1. Deu quanto aqui, professor? 12 vezes 16 deu quanto, Gabriel? O seu aí? Deu esse valor aí? Até me perdi aqui no meio da conta. Deixa eu pegar aqui a calculadora para fazer. 12 vezes 16 vezes 0,75. 12 vezes 16, 192, vezes 0,75, é isso mesmo. 144, professor. Era só isso que ele estava perguntando na questão. Os juros, professor. R$ 144. Sobrou um lá, 94. É isso mesmo, 94 daria 13, 14. Aí sobe 2, professor. 2, 8, 10, 2, não, pulei 1. 10, R$ 144. Eu refaço já aqui. Onde foi que foi errado aqui mesmo? Na hora da vírgula. 192 vezes 0,75. Professor, 5 vezes 2 dá 10. Deixa eu apagar aqui para não ficar tanta coisa. Acho que foi esse monte de número que eu subi aqui. Agora vai ficar bacana. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 9, 45. Com 1, 46. Sobe 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 7 vezes 2, 14, professor. Coloca o 4, sobe 2. O 14 sobe 1, professor. 7 vezes 9, 63, com 64. Sobe 6. Ah, foi aqui. 7 vezes 1 dá 7. Eu botei 1, eu subi 1. 7 vezes 1 dá 7, com 6, professor, dá 13. Faltou esse 1 aqui agora há pouco. Professor, agora o resto é 0, 0, 0. 0, 6, 4, 10, sobe 1. Professor, 10 com 4, 14, sobe 1. Dá 4, tá aí, professor, certinho. 2 casas decimais, R$ 144. Foi na hora de subir o 6 lá, eu acabei colocando 1. Aquele monte de número lá. Tudo bem? Vocês entenderam aí direitinho? Prof, R$ 144. Qual foi o maior trabalho aí? Professor, fora as multiplicações, o maior trabalho foi o cuidado em termos de verificar se taxa e tempo se encontravam na mesma unidade. Olha mais uma. Vê lá, mesma coisa lá, ó. Uma dívida no cheque especial evolui a uma taxa de 0,25% ao dia, professor. Olha a unidade.
no regime de juros simples. Opa, professor, perfeito. Se um cliente deixou um saldo descoberto por 10 dias, se um cliente deixou um saldo descoberto durante 10 dias e, por causa disso, pagou R$200 de juros, então qual foi o valor inicial da dívida? Prof, ele quer saber o capital aqui, ó. Ele quer saber o capital. Ele disse para mim que tinha uma dívida de cheque especial, ou seja, o valor original eu não tenho aqui. Ele disse que sobre este capital incidiram juros de 0,25% ao dia, professor. E por conta dele ter deixado esse saldo descoberto, professor, por um período de tempo de 10 dias, esse aqui não vai precisar transformar, ele disse que pagou R$200 de juros. Prof, 10 dias ele pagou R$200 de juros, professor. Pô, caramba, mas é 0,25% ao dia, é uma taxa de juros até razoável. Professor, aquela fórmula resolve para mim? Resolve. Só dá uma olhada logo nas unidades. Taxa está ao dia, tempo está em dias. Professor, dessa vez está ok, dia a dia. Não vai precisar você mudar nada. Professor, então pega a fórmula lá. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido tudo por 100. O que que mudou nessa questão? Que nessa ele não quer juros, ele quer que você ache o capital. A fórmula muda? Não. Você só vai substituindo os dados na fórmula de acordo com o que eles foram apresentando. Então, juros, ele me deu? Deu, professor. No lugar do J, o senhor bota 200, que é igual. Capital, ele lhe deu? Não, é o que ele quer. Então, você vai repetir a letra C, vezes a taxa ele me deu, que é de 0,25, vezes o tempo que ele também me deu, que foi de 10 dias, dividido tudo por 100. Prof, quanto é que vai dar a minha conta aqui? Eu não tenho como cortar os zeros do 100 ali com os zeros do 200 não, viu, gente? Porque aqui é produto dos meus pelos extremos, aqui é sobre 1. Eu vou ter que fazer a multiplicação. No máximo que eu poderia fazer era cortar um dos zeros do 100 com, professor, um zero lá do 10, professor. Era o que ainda poderia fazer. Para diminuir um pouquinho a nossa conta, professor. E fazer produto dos meios pelos extremos. Ou seja, esse C vezes 0,25 vezes 1 ia multiplicar com esse 1 que está embaixo. E o 200 nós iríamos multiplicar com o 10 que sobrou após o cancelamento. Então, vai ficar quanto aqui, professor? Se a gente fizer produto dos meios pelos extremos, vai ficar C vezes 0,25 é igual ao 200 vezes 10. Vai ficar 0,25C é igual a 2.000. C é igual a 2.000 dividido por 0,25. Capital aqui vai dar quanto, professor? 2.000 dividido por 0,25. Vamos lá fazer a conta. Como é que divide mesmo com vírgula, professor? Iguala as casas decimais, não é? 0,25. E depois divide. Quantas casas decimais eu tenho aqui, professor? 2 casas decimais. Então, a gente vai ter que acrescentar 2 casas decimais aqui, ó. Pronto, 2 casas decimais também, professor. Primeira coisa, iguala as casas decimais. Só voltar aqui para ver se eu peguei direitinho a conta. Juros era R$200, capital, taxa, tempo, 10 dias dividido por 100. Cortei lá o zero, ficou 0,25, 200 vezes 10, 2.000. Está tudo certinho. Professor, depois que o senhor iguala as casas decimais, o senhor tira a vírgula e divide, né, professor? Então, a divisão vai ficar exatamente
Entendeu não? Vírgula estava aqui, vírgula estava aqui. Igualei as casas decimais. Agora só é você tirar a vírgula e dividir quem sobrou. Ou seja, se eu tirar a vírgula aqui, o número que nós vamos ter é 200 mil dividido por 25, professor. Quanto é que vai dar aí? Cara, vou começar pegando aqui, ó, o 200. 25 vezes quanto, professor? Dá 200. 25 vezes 8, professor. Dá 200. Para 200, nada. Sobraram 3 zeros aqui, professor. É só você acrescentar os 3 zeros aqui. Professor, o meu capital, ou seja, o valor original do cheque especial era o valor de R$8.000. Tranquilo, grande Gabriel. Até amanhã, meu querido. R$8.000. E por conta de 10 dias, professor, que ele utilizou esses R$8.000, ele pagou R$200 de juros. Dúvidas? Perguntem aí. Foi tranquila? Só as contas mesmo, que eu trouxe um pouco mais trabalhosas, com valores quebrados, para a gente estar treinando essa parte também com vocês. Vamos para mais questão, professor. Olha a outra aí. Uma dívida de R$300. Uma dívida de R$300, valor inicial, atingiu o valor de R$360 no regime de juros simples. Após um tempo de 1 ano, ele quer saber qual que é a taxa anual. Prof, vamos lá, dados. A dívida inicialmente é o meu capital. Essa dívida era 300, ela foi para 360. O que é aquele 360 lá? O que seria aquele 360? Aquele 360 é o meu juros? Não, professor. Aquele 360 é o nosso montante, professor. Ou seja, é o valor que já incorporou os juros. Se eu analisar capital e montante, no olho mesmo, já dá para a gente saber quanto que foi os juros. É só tu perceber quanto que aumentou aí. Ele não me deu, professor, o valor dos juros. Eu estou concluindo que só de juros, professor, foi R$60 num tempo de 1 ano, professor. E a pergunta, qual é a taxa de juros anual? Ao ano, professor. O tempo está em ano e a taxa que ele quer é ao ano. Perfeito, professor. Mesmo que não fosse, eu teria que achar a taxa de juros ao ano. Se ele pedisse a taxa de juros ao mês, era só transformar aquele tempo para mês, professor. Era só colocar 12 meses, que aí a taxa já sairia ao mês. Prof, joga tudo na fórmula. Juros é igual CIT sobre 100. Você está percebendo que sempre se resolve do mesmo jeito? Então, fica tranquilo lá na hora da prova, não é verdade? Na hora que você for fazer, se eu não me engano, eu coloquei 2 questões de juros simples lá para vocês. Tem 2. Então, professor, peguei a fórmula, peguei meus dados, no lugar do J, coloquei o 60, que é igual, capital é 300, a taxa é o que ele quer, repete o I. O tempo, professor, 1 ano, coloco 1, dividido tudo por 100. Posso cortar os zeros aqui, professor, do 100 com os zeros do 300. Sobrou para nós multiplicarmos o 3, o I e o 1. 3 vezes I vezes 1, professor, dá exatamente 3I, que é igual ao 60. O 3 está multiplicando com este I, ele vai passar para o lado do 60 dividindo. O meu I, professor, 60 dividido por 3, dá exatamente 20% ao ano. Foi fácil? Foi, não foi? Tranquilo? Prof, vamos para mais, vamos para mais. Olha a outra aí. E aqui é por etapa, professor. Aparentemente, causa até assim um certo medo quando a gente vê uma questão assim bem grande. Mas é só ler devagarzinho. Com certeza, você vai ter o cuidado que você vai ter é o mesmo que você teve nas questões anteriores, de verificar apenas se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Vamos lá, para a gente fechar a nossa aula. Ele disse, analise as 2 situações, as seguintes situações na realidade. Primeira situação, seu João
fez um empréstimo de R$ 1.000 no banco A, a taxa de juros simples, e após 4 meses pagou um montante de 1.320 e quitou a dívida. Beleza. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1.200 num banco B a uma taxa de juros simples e após 5 meses pagou um montante de 1.800 e também quitou a dívida. O que é que ele quer? Ele quer a taxa mensal de juros simples cobrada pelo banco A e pelo banco B, respectivamente. Foi a mesma coisa que nós fizemos da anterior. Concorda comigo? Ele me deu o capital e me deu o montante. Se eu perguntasse quais foram os juros pagos pelo seu João, o valor dos juros, quais foram os juros pagos pela Dona Maria? Professor, olha só, se o valor do empréstimo era 1.000 e a pessoa, para quitar a dívida, pagou o montante de 1.320, eu posso dizer que só de juros o seu João pagou R$ 320. Só ajeitei esse 20, ficou feio. Só de juros, seu João pagou R$ 320. A mesma coisa eu posso pensar aqui no empréstimo da Dona Maria. Dona Maria pegou emprestado 1.200 e pagou, professor, 1.800. E, rapaz, Dona Maria pagou mais juros aqui, ó. De 1.200 para 1.800, professor. A Dona Maria pagou exatamente R$ 600 de juros. De 1.200 para 1.800, aumentou 600. Por que a Dona Maria, professor, ela pagou mais juros? Por 2 motivos. Primeiro motivo, ela pegou um valor maior. Foi 1.200, R$ 200 a mais do que o seu João. Segundo motivo é que o prazo do empréstimo da Dona Maria também foi maior. Quanto mais tempo, mais incidência de juros. 1 mês a mais de juros em cima de um capital um pouco maior do que o do seu João. Então, professor, são 2 contas separadas. Vamos lá, vamos analisar aqui. Ele está falando para mim que vai dar 8% e 10%, respectivamente, 18% e 13%, 6,4 e 12,5, 13 e 18 ou 10 e 8. Vocês já conseguiram chegar aí no resultado? Professor, vamos lá. Banco A, banco B, não é? Eu tenho aqui que seu João, vamos fazer aqui os cálculos, fez o empréstimo de R$ 1.000, professor. Vou anotar aqui. Capital do empréstimo do seu João é R$ 1.000. Esse R$ 1.000, professor, foi feito lá no banco A. E após um tempo de 4 meses, seu João liquidou a dívida pagando R$ 1.320. Observando esses 2 valores aqui, professor, eu já concluo que o seu João pagou R$ 320 de juros. E ele quer saber qual foi a taxa de juros cobrada mensalmente, professor. Quantos por cento foi cobrado, professor, ao mês do seu João e ao mês da Dona Maria? Vamos calcular aqui do seu João. Eu sei, professor, que juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. No lugar do J, eu vou escrever o 320, que é igual ao capital, que é 1.000, vezes, vou repetir a letrinha aí, que é o que ele quer descobrir, vezes o tempo, professor, que foram 4 meses, dividido tudo por 100. Eu gosto quando vê um númerozinho que dá para cortar os zeros, é bacana. Corta os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 1.000 e a gente vai multiplicar quem sobrou aqui. Quem foi que sobrou, professor? 10 e 4. 10 multiplicado com o i, multiplicado com o 4, professor, vai dar 40 vezes i é igual a 320. O meu i é 320 dividido por 40. Prof, corta, corta. 4 vezes 8, 32. A taxa de juros cobrada no empréstimo do seu João foi de 8% ao mês. Caramba, alta, né? 8% ao mês. Professor, acho que já dá até para a gente analisar as alternativas. Ele disse que a taxa de juros cobrada pelo banco A e pelo banco B, respectivamente, professor, já dá para ver qual é.
Porque 8% aqui só tem uma das alternativas. Ah, professor, mas espera aí. Cobrada pelo banco A. Só pode ser a letra A, professor. Tem 8% lá na letra E. Mas pelo banco A, professor, aqui é banco A, banco B. Banco A, professor, quem fez foi o seu João, que foi o cálculo que nós acabamos de realizar. Banco B foi a dona Maria. Mas só para ter certeza, vamos lá fazer o cálculo também da dona Maria. Professor, quanto foi lá o empréstimo da dona Maria? Dona Maria pegou um capital de R$ 1.200 no banco B, a uma taxa de juros simples, que após 5 meses, professor, quitou a dívida pagando um montante de R$ 1.800. Analisando essas duas informações aqui, nós conseguimos concluir visualmente que a dona Maria pagou R$ 600 de juros. E ele quer saber qual que foi, professor, a taxa de juros cobrada ao mês da dona Maria. A mesma pergunta, o mesmo desenvolvimento, só que com valores diferentes. Então, professor, fórmula, juros é igual CIT sobre 100. No lugar do J, nós vamos colocar o 600, que é igual, no lugar do capital, o 1.200, vezes o I, que eu vou repetir, é o que ele quer, vezes o tempo, que é 5, dividido tudo por 100. Corto os zeros, né, para facilitar minha conta. Vai ficar 12 vezes I vezes 5. 12 vezes I, professor, é 12I. 12I vezes 5 vai dar 60I é igual a 600. I é igual a 600 dividido por 60, professor. Corto os zeros, 60 dividido por 6, ó, deu certinho. 10% ao mês foi a taxa de juros cobrado no empréstimo da dona Maria. Está aqui, professor. 10%, 8% continua, mantém-se a alternativa letra A. Dá para fazer mais uma, professor, para a gente fechar a aula. Vamos lá? Olha essa outra aqui, ó. Antônio paga todo mês somente os juros correspondentes a um empréstimo de R$ 5.000 que ele fez junto à sua família. A taxa acertada foi de 3,50% ao mês e após 5 meses ele quita o débito. Quanto Antônio paga de juros todo mês? Aqui eu não preciso da fórmula. Ele já disse para mim, professor, que paga 3,50% de juros ao mês, professor. Então, como é que eu ia calcular isso aqui? Professor, você calculava 3,5% de 5.000. Agora, ele quer saber o montante, professor, no final desses 5 meses. Aí, nesse caso, eu poderia estar me utilizando da fórmula. Ou não. Você quer saber por quê? Prof, só de juros aqui, todo mês, o Antônio paga 3,5% de o valor de 5.000 que foi emprestado para ele, professor. Como é que eu posso estar calculando isso aqui? Eu posso fazer regra de 3, eu posso me utilizar do processo fracionário, eu posso até me utilizar da regrinha dos pulos, professor. 1% daquele valor, professor, se eu pegar aqui e analisar os R$ 5.000, para quem quiser fazer de cabeça, se não, faça uma regra de 3 ou processo fracionário. Desse valor, 1% de cabeça eu consigo tirar. É 2 pulinhos, professor. 1% é 50. Se 1% é 50, 0,5% eu também consigo concluir que vai dar metade dos 50. Prof, mas aqui é 3,5%, professor. Cara, vamos juntar os pedaços. 3,5% é a mesma coisa, professor, que 1% mais 1% mais 1% mais 0,5%, professor. Um pouquinho apertado aqui.
Ou seja, seriam 3 pedaços de 1% mais 0,5%. Correto? Vou fazer aqui mesmo. Professor, isso aqui é 1%, mais 1%, mais 1%, mais 0,5%. Professor, 50, 50, 50 e 25. Professor, sabe quanto foi que deu? R$ 175, professor, por mês. R$ 175 por mês. O sistema de capitalização não é o Simples? No Simples, no primeiro slide de hoje, nós verificamos que no sistema de capitalização Simples, o que eu pago de juros em um mês é o mesmo que eu pago no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. E aqui o empréstimo foi de quantos meses, professor? 5 meses. Então, o Antônio, professor, por mês, professor, ele vai estar pagando R$ 175. Agora, ele quer saber o montante, professor. O montante é o valor do empréstimo, que é 5 mil, acrescido dos juros, professor, desses 5 meses. Então, em 5 meses, o Antônio pagou, professor, 175 vezes 5, professor. Quanto que vai dar 175 vezes 5? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Professor, ele pagou R$ 875 de juros em 5 meses, professor. R$ 875 de juros em 5 meses. Prof, e o montante? O montante, professor, é o capital mais os juros, professor, de 875. Ou seja, ele liquidou, professor, a dívida. Ou seja, o valor total que ele pagou foi R$ 5.875. Você entendeu? Ele liquidou a dívida com valor de R$ 875. Prof, eu acho que deu para mim entender direitinho essa parte aí. O que a gente estava analisando? Eu poderia ter encontrado aquele 875 com a fórmula do CIT sobre 100? Poderia sim, gente. Poderia ter encontrado com a formulazinha do CIT sobre 100. Bastava apenas que você tirasse os dados, professor, capital 5 mil, a minha taxa 3,5% ao mês, meu tempo 5 meses, dividido tudo por 100. Jogava na fórmula, professor, nós encontrávamos o mesmo valor, sem tirar nem pôr. Prof, dá mais uma? Vamos ver aqui, professor. E essa aqui, ele quer o quê? Deixa eu ver. Montante também, professor. Mesmo raciocínio. Vou deixar pelo menos montada para vocês. Ele disse para mim que um valor de 5.500 é emprestado por 15 meses a uma taxa de 1,2% ao mês. Pelo menos eu já observei que taxa e tempo se encontram na mesma unidade, professor. Olha só, o valor de 5.500 é emprestado durante 15 meses a uma taxa de 1,2% ao mês. Usando o regime de juros simples, calcule o montante a ser pago. Anota os dados, professor, bonitinho lá, coloca na fórmula, não precisa lá, professor, fazer nenhuma conversão de unidades, porque o tempo está em mês, a minha taxa está ao mês, calcula os juros. Chegou no juro, professor, soma com o capital, você tem o seu montante. Deu certo? Entendeu direitinho? Então, lá na hora da prova, fazer bonito, não é verdade? Meus amores, a gente vai fechando mais uma aula, tá bom? Desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!